Olá, eu sou William Tsutsui da Silva, acadêmico de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e eu vou apresentar o trabalho do uso de corticoides para pneumonia, referente à disciplina de Introdução e Fundamentos Científicos 4, sob coordenação do professor Antônio José Grande. Serão apresentados e abordados como tópicos a pneumonia aguda, corticoides, como a intervenção pode funcionar, o artigo escolhido, o pico, os objetivos, a metodologia, a inclusão e exclusão dos artigos escolhidos para fazer parte da revisão sistemática, a análise dos riscos de viés, os resultados e, por fim, a conclusão. A pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores e ela tem um potencial grave. Como tratamento padrão, utiliza-se os antibióticos. Ela é uma das 10 principais causas de morte globalmente. Ela subdivide-se em pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia adquirida no hospital e pneumonia associada à ventilação mecânica e a pneumonia associada à assistência médica, naqueles pacientes que têm contato frequente com serviços de saúde. A incidência da pneumonia adquirida na comunidade varia em torno de 5,16 a 6,11 casos por 1.000 adultos por ano. Em torno de 20% dos casos requerem hospitalização, e de 10 a 20% dos internados necessitam de UTI. A mortalidade em 30 dias para os pacientes com pneumonia adquirida na comunidade é de 10 a 12%, aqueles hospitalizados, e para os pacientes com pneumonia adquirida no hospital é de 20 a 50%. Os corticosteroides, também conhecidos como corticoides ou glicocorticoides, incluem os hormônios esteroides produzidos no córtex da adrenal e seus análogos sintéticos, os vendidos comercialmente em farmácias. Esse hormônio ele tem como função clínica a alteração e regulação da inflamação, a imunossupressão, e ele também tem influência no metabolismo. Favorecendo o catabolismo e a deposição anormal de gordura. Os principais corticosteroides utilizados na forma de fármacos produzidos de forma sintética são a prednisona, a prednisolona, o metilprednisolona, o betametasona, a dexametasona, triancinolona e a hidrocortisona. A administração é feita por inalação, via oral ou via intravenosa. Os efeitos adversos a curto prazo conhecidos são a hiperglicemia, retenção de líquidos, hipertensão, osteoporose e transtornos neuropsiquiátricos, como a insônia. Em relação à pneumonia, os corticoides podem atuar como moduladores da resposta imune e reduzindo a inflamação pulmonar. Eles diminuem o número de citocinas e o recrutamento de neutrófilos, reduzindo, então, o dano ao parênquima pulmonar ocasionado pela lise dessas células repletas de enzimas. Os possíveis benefícios são a redução da gravidade da inflamação, a diminuição do tempo de hospitalização e a menor necessidade de ventilação mecânica. Deve-se avaliar também que o uso deve ser avaliado de forma individual para cada paciente. Pode-se ter um possível aumento na suscetibilidade de infecções, ocasionado justamente pela imunossupressão. E tem-se também a necessidade de mais estudos específicos para esse caso, para pneumonias e também outras infecções de vias aéreas. Em meio a controvérsias e um longo debate sobre o uso de corticoides em infecções de vias aéreas, surge a necessidade de que sejam esclarecidas quais as principais evidências científicas disponíveis a respeito disso. Para que isso seja transmitido à prática clínica, visando uma medicina baseada em evidências. Pensando nisso, o aluno selecionou o artigo Corticosteroids for Pneumonia, que trata-se de uma revisão sistemática publicada na Cochrane, figurando no topo da pirâmide de evidência. A pergunta norteadora do artigo foi: o tratamento com corticosteroides é benéfico e seguro para pessoas com pneumonia? Como pico dessa revisão, a população foi marcada como todas as faixas etárias presentes, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A intervenção foi o uso de corticoides sistêmicos e de antibióticos. A comparação foi em relação aos placebos
e antibiótico. E o desfecho pautou-se em mortalidade e falha de tratamento. Os objetivos dos autores dessa revisão foram avaliar a eficácia e segurança dos corticosteroides no tratamento da pneumonia, em particular, responder se o tratamento com corticoides sistêmicos reduz a mortalidade por todas as causas entre pessoas com pneumonia, reduz a morbidade entre pessoas com pneumonia e aumenta as taxas de complicações entre pessoas com pneumonia. Eles coletaram estudos da Cochrane, Medline, Embase e Lilacs. Essa pesquisa é uma atualização de uma revisão publicada em 2011. Então, os autores também aproveitaram estudos que foram coletados de bases de dados chinesas na revisão anterior. Foram incluídos 17 ensaios clínicos randomizados e compreendeu um total de 2.264 participantes, sendo 1.954 adultos e 310 crianças. O desfecho primário foi mortalidade por todas as causas dentro de 30 dias em pacientes com pneumonia, e os desfechos secundários foram falha clínica precoce, tempo para cura clínica, eventos adversos e outros 7, totalizando 10 desfechos secundários e um desfecho primário. A comparação realizada foi de corticoides contra placebo ou nenhum corticoide utilizado. Aqui nesse diagrama de fluxo, nós observamos que foram incluídos, a princípio, 6 estudos da revisão original de 2011, 5.555 registros nas bases de dados procuradas e 10 estudos adicionais identificados em outras fontes. Restaram 4.273 estudos depois de remoção das duplicadas e desses, 88 foram selecionados. Posteriormente, foram excluídos mais 64, restando 24 artigos para avaliação da elegibilidade com base no texto completo. Por fim, 17 estudos foram incluídos para síntese quantitativa, a meta-análise. 2 dos autores realizaram análise do risco de viés e as divergências foram tiradas com o terceiro autor. Eles utilizaram o Risk of Bias Tool da Cochrane, que se pautou nos seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes e pessoal, cegamento da avaliação de desfechos, dados de desfechos incompletos, relatórios seletivos e outros vieses. Aqui, analisando a exemplo do artigo de Bloom, de 2015, nós observamos que em 6 itens ele apresentou baixo risco de viés e em um item apresentou alto risco de viés. Aqui, juntando os artigos para avaliar o risco de viés por item, observamos a exemplo da geração de sequência aleatória, o primeiro item, que em torno de 50% dos artigos analisados apresentaram um risco de viés não claro, e a outra metade apresentou um baixo risco de viés. Em relação à mortalidade, o desfecho primário analisado, ela esteve presente em 11 dos 13 ensaios que incluíam adultos. Observou-se uma taxa de mortalidade significativamente menor em pacientes que utilizaram corticoides em comparação ao controle, apresentando uma razão de risco de 0,66, no intervalo de confiança de 95%, de 0,47 a 0,92, e magnitude de heterogeneidade 0%. Apesar da baixa heterogeneidade estatística nessa análise, o benefício foi maior e estatisticamente significativo em estudos com métodos de ocultação de alocação poucos claros, o que veremos na tabela do próximo slide. Vale mencionar também que não houve impacto significativo do uso de corticoides na mortalidade de casos não severos de pneumonia. Contudo, houve redução significativa da mortalidade em adultos com pneumonia grave, o que veremos nos próximos slides também. Aqui nós temos o gráfico floresta, que compara o tratamento com corticoide em relação a nenhum tratamento ou placebo. No caso, vale salientar que como o corticoide era utilizado como tratamento adjuvante, esse nenhum tratamento significa que
era utilizado nem o tratamento de corticoide, mas apenas um antibiótico. Aqui nesse gráfico de baixo risco de viés, nós observamos que a razão de risco total média foi de 0,8, no intervalo de confiança de 0,54 a 1,19, sendo que aqui a gente observa que toca a linha do efeito nulo. Vale lembrar que a razão de risco é dada pela incidência de desfechos no grupo intervenção, no caso com o uso de corticoides, sobre a incidência de desfechos no grupo controle, que no caso é o sem corticoide ou com placebo. O estudo que apresentou o peso maior, ou seja, menor intervalo de risco relativo, com peso de 16,87%, foi o estudo de Bloom de 2015. No gráfico abaixo, nós também observamos com o risco não claro de viés sobre a ocultação de alocação, é presente um resultado estatisticamente relevante. Observamos que o diamante ele não encosta na linha de efeito nulo, com a razão de risco média de 0,36, no intervalo de confiança de 0,19 a 0,71, e a heterogeneidade com enquadrado de 0%. Associando os dois gráficos, nós temos ali embaixo o diamante total, que equivale à comparação de todos os estudos, tanto com risco de viés claro quanto não claro, e vemos que a razão de risco é de 0,66%, 0,66, o que é um resultado estatisticamente significativo, uma vez que o intervalo de confiança não toca a linha de efeito nulo. Agora, nesse outro forest plot, nós vamos observar o desfecho com o uso de corticoide nos pacientes adultos com pneumonia grave. A razão de risco total de todos os artigos analisados é de 0,34, no intervalo 0,58, no intervalo de confiança de 0,4 a 0,84, e com o I quadrado de 11,77%, o que demonstra uma baixa heterogeneidade. Uma vez também que o diamante não toca a linha de efeito nulo, nós temos um resultado estatisticamente relevante. Agora, analisando este outro gráfico, observando o uso de corticoides em adultos com pneumonia não grave, foi possível observar que o risco relativo total ele aproxima-se muito de 1, com o diamante cobrindo a linha de efeito nulo. Portanto, a relevância do uso de corticoide para o desfecho é estatisticamente igual ao grupo controle. Significa que o uso de corticoides não diminui a mortalidade em casos de pneumonia não graves. Nós vamos observar também o desfecho da falha clínica precoce, que é um conjunto de critérios usados para prever resultados ruins em pacientes doentes. Ele pode ser usado para avaliar pacientes com infecções graves, infecções de corrente sanguínea ou outras condições. Ele inclui itens como alteração de estado mental, instabilidade hemodinâmica, ventilação mecânica, saturação de oxigênio e frequência respiratória. 6 ensaios relataram o resultado de falha clínica precoce, totalizando 1.324 participantes avaliados. Observou-se a diminuição da falha clínica precoce em adultos com pneumonia grave, no risco relativo de 0,4, intervalo de confiança de 95% de 0,23 a 0,70. E em pneumonia não grave, com risco relativo de 0,68, no intervalo com razão de risco de 0,68, no intervalo de confiança de 95%, de 0,56 a 0,83. Aqui nós observamos o gráfico floresta. Vemos ali que o peso da intervenção com o uso de corticoides em casos de pneumonia severa é de 72,44%. Então, ele desloca mais um pouco ainda o diamante total final para a esquerda. E o peso de em casos não severos de pneumonia é de 27,56%, totalizando uma razão de risco de 0,4, no intervalo de confiança de 0,23 a 0,7,
com 95% de confiabilidade. Sobre o desfecho, tempo de recuperação, nós observamos o menor tempo para cura clínica em adultos, com a diferença média de menos 1,83 dias, intervalo de confiança de 95%, de menos 2,45 a menos 1,21. E heterogeneidade de 83%, sendo uma heterogeneidade substancial. E também observamos nas comparações o menor tempo de internação hospitalar em adultos, com a diferença média de menos 2,91 dias, no intervalo de confiança de 95%, de menos 4,92 a menos 0,89. Contudo, a heterogeneidade considerável, com I quadrado de 91%. E no desfecho eventos adversos, o principal efeito colateral foi hiperglicemia, com razão de risco de 1,72, no intervalo de confiança de 95%, de 1,38 a 2,14. Também não se observou um aumento significativo de complicações graves, como infecções secundárias. Aqui no forest plot, nós observamos o diamante não tocando a linha de efeito nulo, deslocado em favor do grupo controle, com o I quadrado de 21,4%, sendo então um resultado significativo estatisticamente. Agora nós vamos ver o grade, que é o grau de qualidade da evidência científica dos desfechos a partir dos dados extraídos, e divide-se em 4 pontos: ou muito baixo, ou baixo, moderada, ou alta qualidade de evidência. Ali observamos que o benefício do uso de corticoides para a redução da mortalidade em adultos é moderada, para a mortalidade em adultos com pneumonia severa também é moderada, para a mortalidade de adultos com pneumonia não severa é uma evidência moderada também, para a redução da falha clínica precoce em adultos é uma evidência moderada, e para a redução da falha clínica precoce em adultos com pneumonia severa é uma evidência alta, e para a redução da falha clínica precoce em crianças temos uma evidência alta também. Como conclusão, nós observamos que o uso do corticoide, ele promoveu, nos casos de pneumonia, promoveu a redução da morbidade, mas não da mortalidade para adultos e crianças com pneumonia adquirida na comunidade não grave. Também observamos uma redução da mortalidade e morbidade em adultos com pneumonia adquirida na comunidade grave, com graus de evidência moderado e alto, respectivamente. E também observamos a presença de eventos adversos, especialmente a hiperglicemia, mas os danos não parecem superar os benefícios do uso do corticoide para pneumonia. Mas é claro, é essencial que se tenham novos estudos, especialmente ensaios clínicos randomizados com menores riscos de vieses, para que possam ser feitas revisões sistemáticas a partir disso. Para finalizar, eu deixo aqui uma frase do dinamarquês Kierkegaard: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Espero que esse trabalho seja agregativo para quem estiver assistindo. Agradeço a atenção de todos. Agradeço em especial ao professor Dr. Antônio José Grande, que esteve a cada semana nos auxiliando a interpretar os artigos científicos e nos auxiliando a buscar uma medicina baseada em evidências.